Hoje Deus tem algo preparado muito forte para a sua vida. E o que eu falo para você é: não desvie o seu olhar, não desvie os teus pensamentos para aquilo que não seja para aquilo do que Deus tem para falar para você. E quando o pastor ele falou assim: Alan, você vai ministrar na quinta-feira, aí eu fiquei super feliz, porque eu falei: nossa, sempre uma honra estar aqui, né, com muito temor e também muito tremor. Mas eu não imaginaria que seria num dia tão especial, que hoje é o dia 12/12. Nós vivemos a visão celular. E a visão celular é uma visão, algo que foi inspirado pelo próprio Jesus quando ele veio aqui na Terra. E uma pergunta eu te faço antes da gente iniciar: você mandou sua mensagem para o seu discipulador? De agradecimento, de louvor a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Você ainda tem essa oportunidade, porque até a meia-noite nós teremos esse momento de fazer. Mas, aproveitando isso, Deus me deu uma palavra durante esse ano que tocou muito o meu coração, de algo que particularmente é bem importante para mim, que é sobre os nossos pensamentos. Pensamento, tem um rap que fala isso, né? Pensamentos vão como o vento. Mas não é isso que a gente tem que pensar. São os pensamentos que nos levam para um caminho. E muitas vezes a nossa mente mente para nós. A nossa mente que mente. E eu pergunto para você: quantas vezes a tua mente mentiu para você? Com situações, com percepções, com olhares que não fosse para aquilo que te aproximasse de Deus. Por vezes, nós somos levados a pensarmos coisas, né, no dia a dia, ali com o nosso familiar, que certamente vai nos levar ao caminho da perdição. Mas também há pensamentos que nos levam para próximo de Deus. Nós sabemos que nós somos feitos de corpo, de espírito, mas também de alma. E é na alma que está lá os nossos pensamentos. Então eu pergunto assim: a tua mente tem mentido para você? Quais são os seus pensamentos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como estão os seus pensamentos? Seus pensamentos estão levando para próximo de Deus ou não? Eu estava conversando aqui com o Antônio, né? O Antônio é um dos levitas. E ele estava falando assim: pô, Alan, vai chegando próximo do final do ano, né? Muitas pessoas começam a se preocupar, começam a colocar a sua atenção em coisas que não são de Deus. Começa aí a faltar no culto, começam a pensar em coisas que são do mundo, em detrimento daquilo que é do Deus. E a gente tem que lembrar que a nossa vida virou o ano, mas a nossa vida vai continuar. E a gente não deve parar de pensar. Aí eu falei: é isso, Antônio. Muitas vezes a nossa mente mente para nós. Para quê? Para mostrar que muitas vezes a outra coisa é muito melhor daquilo que nós temos que seguir. E é isso que a gente tem que aprender, porque foi isso que Deus me falou. A palavra de Deus hoje está lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Em outras traduções podem também falar: guarde os teus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Vou ler de novo para vocês. Acima de tudo, guarde os teus pensamentos, o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Caramba! Aqui a palavra de Deus nos traz a reflexão que, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque muitas vezes é esse pensar que vai nos levar para a destruição ou para a glória. E é muito fácil a gente nos deparar em situações
que vai fazer a gente gerar uma emoção, que vai nos gerar para um comportamento. E dentre tudo isso, muitas vezes o que é mais importante não é o que a gente faz, mas é o que a gente pensa. Porque é o que a gente pensa é o que nos leva a gente se comportar. Se você está pensando em algo muito ruim, certamente te levará a uma coisa, a um comportamento muito ruim. E a gente pode aprender 3 coisas importantes em relação a isso. Primeiro, os pensamentos podem te derrubar. Isso a gente vê na Bíblia quase inteira. De pessoas que por meio de um desvio de pensamento derrubou. Nós somos filhos do pecado. Nós nascemos nesse mundo, nós temos uma origem da carne. E a gente tem que entender que os pensamentos negativos, que essas coisas ruins, sempre vão bater a porta. É inevitável. Atira a primeira pedra quem nunca pensou algo que seja ruim. É inevitável. Mas a gente tem que lembrar que a gente consegue sim controlar e cultivar esses pensamentos ruins. Vou dar um exemplo. Certa vez você está passando lá, eu já contei essa história, né? Novamente eu vou contar. Eu trabalhei durante quase 6 anos, né? Em vários lugares ali de Campinas. E um dos lugares mais curiosos que eu trabalhei foi no Jardim Itatinga. E é engraçado, né? Porque eu trabalhava numa entidade que trabalhava com a entidade lá, que é o CEPROM. E eu tinha que visitar essa entidade, o CEPROM. Mas é num lugar totalmente complicado de você visitar. E era um palito para você cair. Porque não sei quem já foi ou já ouviu falar, certamente, as mulheres ficam bem à vontade, porque o próprio corpo é o estímulo para o trabalho dela. Imagina, você passando por lá a primeira vez, você olha, você percebe. Você volta numa segunda vez, você começa a flertar com alguma mulher. Numa terceira vez, você passa por ela e você para o carro e começa a conversar com ela. Numa outra vez, você não somente conversa, mas deseja a tal ponto de realmente parar o carro e descer. E de repente, quando você vai ver, você consumiu o fato. Ou seja, te derrubou. E a gente conhece história na Bíblia de pessoas que foram nessa mesma caminhada. O próprio Adão e Eva. Eva, que estava lá e escutou a voz de quem? Da serpente. E que depois que teve a queda, ofereceu para Adão. Mas certamente não foi a ideia fixa no foco fez com que ele caísse. Outro caso, o próprio rei Davi, quando estava lá no seu palácio, de repente vê, né, Batseba e quer consumi-la, quer ter ela. E pede para que as pessoas vão lá, pegue ela e traga, a tal ponto que fez com que matasse o marido dela, que era Urias. Novamente, a queda. E tudo parte, amigos e amigas, de um simples fato de você pensar diferente. Porque é isso que muitas vezes acontece dentro de nós. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando e refletindo, falei, cara, realmente, para a gente guardar os nossos pensamentos, porque depende de toda a nossa vida. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente se permite a pensar, que muitas vezes é inevitável, mas mais do que isso, a cultivar os nossos pensamentos daquilo que nos traz a queda. E a pergunta que eu faço para você, como eu fiz no começo, é: o que você tem pensado? Lembre-se, a mente que mente. E é isso que acontece com a gente. A mente mente para a gente. Porque traz um conceito de leveza, de gostosura, ao ver uma certa situação, mas na verdade, muitas vezes é Satanás querendo fazer com que a gente saia da rota. Assim como aconteceu com Adão e Eva, assim como aconteceu com o rei Davi.
E assim é que acontece com a gente. Se eu parar para perguntar para você 5 minutinhos ali no canto, eu falar assim, cara, me fala um momento que você teve de queda. Certamente vai surgir de um pensamento que você cultivou e regou. É um pensamento errado que você imediatamente deveria desviar o olhar, começar a pensar outras coisas, e certamente você não parou, e pelo contrário, você cultivou. A tal ponto que aquilo te levou para a morte. Graças a Deus, Deus veio para nos salvar e nos libertar de todo o pecado. Mas por isso que eu falo e chamo a atenção, amados, o que nós estamos pensando? Quando eu vejo determinada situação de perigo, quando eu vejo determinada situação que eu deveria estar agindo, estou agindo para que cresça ou para que a gente caia, para que nos derrube? E essa é uma reflexão que a gente tem que tomar a todo e qualquer momento. Não é simples, mas é isso que a gente tem que brigar. Mas a própria palavra de Deus também nos alerta e nos mostra qual é o verdadeiro caminho que a gente tem que seguir. Lá, em Filipenses 4:8 diz, o apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é o que Deus fala para a gente. Naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto. É nisso que a gente tem que pensar. A gente vive todos os dias vendo as coisas muito ruins, vendo situações muito complicadas, refletindo sobre a vida do outro que está passando por situações, e a gente é deixado por esses pensamentos que realmente não vai edificar ninguém, nem a nós mesmos. Mas a própria palavra de Deus diz, pensais no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo. E você, e nós, e eu, o que nós temos pensado? Essa é uma reflexão que Deus traz para nós. A segunda coisa que a gente precisa também entender é que os nossos pensamentos, a nossa mente para a gente, porque nossos pensamentos podem nos limitar. E essa, eu acho que é uma das principais situações que atacou a mim e pode atacar você. Para quem não sabe, Deus me colocou enquanto um líder de uma geração Moriá. E você acha que é simples e é fácil? Quando a gente vê aquela foto, amados, vocês conhecem o líder de vocês, é complicado, da mesma forma como é para você também. E tem hora que dá medo, tem hora que não tem coragem, tem hora que a gente começa a colocar pensamentos que vai nos limitar para fazer aquilo que Deus nos pede. Porque a gente é ser humano, que a gente é de carne. Quantas vezes você se deparou com pensamentos contrários que falam o seguinte, você não sabe falar, você não entende nada, você é o cara que estava dando trabalho até ontem. São os nossos pensamentos, são as nossas crenças que limita a ação de Deus na nossa vida. A pastora Priscila, uma pastora lá de Campinas, né, de onde nós viemos, falava uma coisa muito interessante, que a gente não pode limitar a ação de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que limita a ação de Deus é quando a gente se fecha para o próprio Deus. De novo, o que você tem mentido para você mesmo, falando que você é incapaz de fazer aquilo que Deus pede para que você faça? Quanto que você tem tido de coragem? E eu fui aprendendo, cara, porque Deus foi falando para mim assim, Alan, não, nego, lembra de Moisés? Pô, Moisés, a história dele é incrível. E lá, em Êxodo 4:10-2, ele disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem.
Se Moisés tivesse incorporado esse tipo de pensamento, certamente ele não seria um grande libertador do povo de Israel. Se eu tivesse pensado, eu sou um cara ruim, eu não penso, não consigo falar direito, eu nunca conseguirei fazer realmente aquilo que nos pede, certamente hoje eu não estaria aqui tendo a oportunidade de falar uma palavra para você e de falar a palavra de Deus para as outras pessoas. Certamente, se você cristalizou esse pensamento dentro de você, você não estaria nem hoje aqui. Você já se perguntou por que você está aqui hoje? Quais são os planos que Deus tem para a tua vida? Porque, amados, isso, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer à tona. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Eu até arrepio, cara. A gente não está aqui à toa. Longe de nós colocar na nossa mentalidade, mentir para nós mesmos, que a gente está aqui só para passar um tempo para sentar nessa cadeira. Sentar em cadeira a gente senta em qualquer um. Mas o plano que Deus tem para a nossa vida, é isso que a gente tem que pensar. E por que você se esconde? Por que você mente para você mesmo? Por que você coloca esse teu pensamento à frente? Por que esse pensamento te limita à ação de Deus que tem na tua vida? E foi isso que eu percebi. Na minha própria vida foi assim. Conversando com os meus discípulos, eu falava muito sobre isso. A gente começou com uma célula, amados, que basicamente era isso aqui, ó. Era eu, a Gi, minha esposa, o Juninho e o nosso irmão ali. Era só isso. Insistindo. E muitas vezes eu me coloquei com esse pensamento que me limitava. É só isso que eu vou ter. Nunca imaginaria que o pastor, quem ama o pastor aqui? Ele é uma bênção, né, amigos? Ele é uma bênção, cara. Mandei uma mensagem para ele hoje, falando: pastor, eu amo sua vida e agradeço por caminhar com o Senhor, porque a cada dia eu aprendo com o Senhor. Quem diria que eu seria a 12 do meu pastor? E eu ficava me limitando em relação a isso. Mas eu aprendi que existe 3 pilares que faz com que a gente supere esses pensamentos. Mas são 3 pilares baseados na palavra. Não é nada do ser humano, é na própria palavra. A primeira coisa que eu entendi foi que foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. É por isso que eu falo, amados, você não está à toa aqui. Você não encontrou o seu discipulador, não foi à toa. Você não encontrou a nossa igreja, não foi à toa. Mas é porque Deus tem um chamado para você. Mateus 28. Ide, vá, pregar o evangelho, fazei discípulos. É isso que Deus chama para você. Lá em João 15,16 diz: não foste vós que me escolheste, não fui eu que te escolhi, não fui eu que escolhi vocês, mas eu escolhi vocês. Cara, como diria o meu amigo Lucas, né? Cara, que palavra fantástica é isso. E isso não serve só para a gente, que somos 12 e somos líderes, mas serve para você, no seu individual, e muitas vezes começa com seu amigo do lado, começa com seu familiar que está lá na sua casa. Eu tenho certeza que a gente se alegrará muito que Deus está te usando para conquistar essa outra vida. Afinal, essa vida vale muito mais do que outra coisa. Então, primeiro, corte essas falsas crenças que te limitam, achando que você está à toa, mas que Deus te escolheu. Segunda coisa que eu entendi é que é o Espírito Santo, é o próprio Deus que nos capacita. Claro, amadas, que eu não vou ficar à toa achando que eu vou poder fazer com todos os meus dons, as coisas que eu... desculpa. Claro que eu não vou ficar pensando que eu vou conseguir fazer tudo, né? Vai chegar aqui e Deus vai me colocar. Não, eu também tenho que correr atrás do estudo da palavra, da meditação. Mas eu também tenho que entender que a ação de Deus favorece o meu crescimento. Lá em 2 Coríntios 3, 5 a 6 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa.
como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não é somente o que a gente pensa, mas quem nos capacita vem de Deus. E é isso que eu comecei a entender. Que aquilo que me limitava, daquilo que eu achava que eu não era escolhido, daquilo que eu não era capaz de entender a palavra de Deus, foi Deus me falando: eu te escolhi e quem te capacita sou eu. Basta que a gente também queira. E a terceira coisa que eu entendi é: seja forte e corajoso. Não temas. Amados, com o que eu estava falando esses dias? Estava falando com a Danusa e com o Herbert, discípulo da Cris, do Ricardo ali. Eu falei, cara, que bênção, né? Falando dos discípulos deles, assim. E a gente, né, amor, tocou no assunto de, tipo, o quanto que é desafiador a gente ser líder de alguém. Porque a gente tem a responsabilidade sobre a vida do outro. Querendo ou não, quando a gente assume a posição de liderança, ou de irmão em Cristo que seja, a gente tem a responsabilidade sobre o outro. E aí, dá medo. Tem hora que você não tem coragem. Às vezes você de enfrentar um gigante do tamanho que é o tamanho desse templo. Mas eu entendi que Deus está comigo. Que Deus está com você. Coragem. Um versículo muito lindo que eu gosto, Josué 1:9. Não fui eu que te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o próprio Deus que está falando. Ei, nego, bora, é você. Estou contigo, vá. E aí eu te pergunto, quais são os pensamentos que estão te limitando ao agir de Deus? São coisas suas? Esses dias eu estava escutando uma ministração do pastor Luciano, ele falou uma coisa muito interessante. Ele fez uma analogia de um ninho de passarinho. Ele falou que é inevitável, às vezes, um passarinho querer, né? Ele usou uma alusão assim bem legal. De querer, ele pode querer fazer um ninho sobre a nossa cabeça. Beleza, a gente não tem esse controle, que o passarinho vai fazer onde ele quiser, onde for melhor, adequado para ele. Mas que nós conseguimos não deixar ele fazer o ninho dentro da nossa cabeça. Ou seja, a gente pode lutar contra as coisas que nos limitam. A gente pode ir de frente e contrário a tudo isso. Basta que a gente tenha esse entendimento. E a terceira e última coisa que eu quero falar para vocês é: tá bom, Alan, eu entendi que os nossos pensamentos podem nos derrubar. Eu entendi que ele pode nos limitar. Mas então qual que é a verdadeira visão? Nós temos que entender que nós temos que ter uma mentalidade de Cristo. Aí a gente entende todo o porquê de tudo isso. O próprio Jesus é o nosso maior exemplo de tudo nessa terra. E ele traz excelentes lições que muitas vezes a gente lê, a gente entende, mas a gente não faz. Tem muitas pessoas que são conhecedores, assim, absurdos. Mas quando exige uma situação que foi o próprio Jesus nos ensinou, faz o contrário. Porque o que está por detrás dos pensamentos deles? Eu quero ser mais próximo de Jesus para com meus irmãos. Eu falo, Deus me colocou num lugar muito abençoado, muito belo de você ser líder de uma geração, mas eu quero me sentar junto com vocês, porque não é status, não é coisas, é a gente ser irmão em Cristo. Se você precisar da minha ajuda, você é o primeiro a me oferecer, porque a gente entendeu que Jesus, ele ensina a gente a ser servo. Que a gente tem que amar o nosso irmão. Independente das circunstâncias, a gente tem que estar lá à disposição. E que a gente precisa ser obediente. E eu te pergunto,
quais são os seus pensamentos em relação àquilo que Deus nos ensina. E a gente pode entender 3 coisas básicas do que Jesus nos ensinou. A primeira coisa é ser obediente. E isso é o que mais me chama a atenção no próprio Jesus. Jesus, quando sabia que ia morrer porque ele tinha um propósito aqui na terra, lá no Getsemane, ele foi orar. E ele começou a chorar até sangue. Ele poderia, gente, ele era o próprio Deus, ele poderia ter falado assim, não vou passar por isso, eu não quero passar por isso. Lá ele se fez realmente homem. Imagina você sabendo que você precisa morrer para salvar o outro, mas você sendo o próprio Deus. Mas mesmo assim, ele foi obediente porque ele tinha um propósito para nos salvar. Salvar você. Toda vez que eu lembro disso, cara, eu vejo a cruz, eu falo, cara, como pode? O Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Ele foi obediente ao próprio Deus. E você, tem sido obediente àquilo que Deus pede para você faça? O Antônio me questionou aqui. Ele me falou uma coisa que me fez pensar. Será que eu estou me alimentando? Uma coisa que eu interpretei do que ele falou, ele falou assim, o quanto que as pessoas estão se alimentando todos os dias de Deus. Porque o final do ano poderia estar mais cheio aqui, mas não está. Muitas pessoas não escolheram não estar aqui. Muitas pessoas poderiam estar caminhando com Deus, mas não estão. Porque elas não entenderam a obediência que Cristo nos ensinou em relação a estar próximo a Deus. E isso cabe à nossa reflexão. O quanto que você tem seguido o caminho para Deus. A segunda coisa é que nós temos que entender que Jesus nos ensina ter uma mentalidade de ter amor e compaixão ao próximo. E essa é uma palavra que tem que pegar a gente todos os dias. O quanto que você, de fato, tem se dedicado ao próximo. Um dia eu ministrei aqui sobre qual é o modelo de amor que a gente tem que ter para com o próximo, que é o amor de Jesus que teve para conosco. Porque a nossa igreja começou a crescer. Acho que quem é mais desde o início, quando a gente veio para o templo, sabia que a gente não tinha essa parte. E de repente a gente começou a crescer. Mas me chamou a atenção de falar o seguinte, tudo bem, mas qual que é a minha postura em relação ao crescimento? Em relação ao outro? É uma relação de amor. Jesus foi crucificado por nós. Jesus foi crucificado por você. A tal ponto que lá em Lucas 23:34 ele diz, Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Rapaz, isso aqui é emocionante. Eu me emociono muito quando eu escuto isso. Ele sabendo que ia morrer por nós, ainda falou isso. Porque ele teve compaixão. Porque ele teve o verdadeiro amor para conosco. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter de Cristo. Não é uma mente que mente, mas é uma mente que nos eleva a estar próximo de Deus através da atitude para com o nosso irmão. E a pergunta que eu faço para você novamente é, os teus pensamentos estão nessa caminhada? O que você tem pensado em relação ao amor ao próximo? E por fim, é que a gente tem que ter uma mentalidade muito próximo de humildade e de serviço. Lá em Filipenses 2, no versículo 5 até o versículo 7, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Ele era o próprio Deus, se esvaziou de si, e que a gente tem que seguir esse exemplo para quê? Para servir o próximo. É por isso que eu falei, se você precisar da minha ajuda, dentro daquilo que eu puder ajudar, eu tenho que te ajudar, porque eu tenho que te servir. Uma coisa que o pastor nos ensina muito é que a gente é o primeiro a servir. Que a gente não pode cair e que a gente tem que ser o primeiro a servir. O amor que vocês sentem é porque a gente aprendeu que esse é o verdadeiro amor que a gente tem que ter para os nossos irmãos. E é isso que Deus nos ensina. Que uma das formas da gente amar é servindo o irmão. É ajudando, é estar próximo a dele. E aí eu te pergunto o quanto que você tem ajudado o seu irmão? Muitas vezes, gente, não é você dando dinheiro, não é muitas vezes você colaborando com alguma coisa, mas é você estar ali próximo, ajudando ele. Porque às vezes, você escutar o que ele está falando ajuda muito mais do que você dar alguma coisa para ele. Isso eu entendo muito bem. E sei da importância que tem das pessoas escutarem. As pessoas hoje em dia, amados, não estão mais com paciência e não querem mais escutar o próximo. Elas querem que as pessoas escutem ela. Mas e escutar o teu próximo? E é isso que eu chamo a atenção. Eu vou pedir para que vocês se levantem. Eu quero que vocês fechem os olhos. E eu quero que vocês de fato, reflitam e pensem quais são os seus pensamentos. Será que os seus pensamentos estão te aproximando de Deus? Será que os seus pensamentos estão te derrubando, te limitando? Os pensamentos não são os mesmos que o próprio Deus nos ensina? Este é o dia, este é a noite que Deus está falando para você assim: ei, os teus pensamentos são importantes e vale a tua vida. Os pensamentos, elas podem te derrubar, te destruir, mas pode te aproximar de Deus. E eu quero que você reflita, amigos, nesse momento. Que vocês orem para Deus, para refletir sobre quais são os meus pensamentos. São os pensamentos que está descrito em Filipenses? Ou são os pensamentos que Adão e Eva e que o rei Davi tiveram? Eu quero que vocês reflitam e pensem cada vez mais enquanto a gente louvar a Deus. O que o